Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Jair e esse vídeo aqui é mais um para playlist de telescópios para iniciantes, que a gente vai falar de um tema bem interessante que são as buscadoras. Ficou interessado? Assista ao vídeo após a vinheta. Como dito na introdução, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre buscadoras. Mais precisamente, eu vou falar sobre três tipos de buscadoras que eu já tive. Vou falar os prós e os contras de cada uma. E além disso, no final, vou falar sobre uma outra que eu nunca tive, mas é a que o pessoal, quem está no modo mais, vamos dizer assim, mais profissional, utiliza. Tá? Mas antes de falar dessas três, vamos entender a questão da buscadora, o para que ela serve e como você consegue justamente regular ela no seu telescópio. Né? A buscadora, como o nome próprio diz, ela vai servir para buscar os objetos do céu. Né? É muito mais simples você usar a buscadora para encontrar um objeto do que simplesmente tentar apontar o celular e colocar o olho ali dentro da sua ocular. Por maior que seja a ocular, a distância focal maior, inclusive tem vídeo dentro da playlist aqui que fala sobre as oculares, vai ser realmente muito mais difícil você fazer a busca de objetos só por ela. Então, por isso que a gente tem, né, as buscadoras, e que é um acessório extremamente importante dentro do telescópio. Porém, não adianta você ter simplesmente a buscadora. Ela tem que estar alinhada ao telescópio, né? Então, o telescópio está apontando para um determinado objeto, para um determinado ponto, a buscadora tem que estar apontando justamente para aquele mesmo ponto. E aí, todos esses tipos de buscadoras têm os ajustes finos que você consegue fazer justamente ali o alinhamento perfeito. Vou até pegar aqui o meu newtoniano para mostrar para vocês. É, aqui então, por exemplo, né, a gente pode ver que a buscadora, deixa eu ver aqui como eu mostro melhor. A buscadora, então, para onde o meu newtoniano ele está apontando, no ponto exato, a buscadora aqui, ela também vai estar apontando para lá, tá? No caso aqui é uma red dot, já vou falar sobre ela. E os ajustes dependem muito de cada buscadora, mas essa aqui especificamente, você tem aqui, como eu consigo aqui, as alavanquinhas. Essa daqui sobe e desce, e tem a outra aqui embaixo, que é, opa, que é direita e esquerda, tá bom? Então, deixa eu voltar. O que é importante? Além de você ter a buscadora, né, utilizar a buscadora justamente para buscar os objetos, é importante também ela estar muito bem alinhada ao seu telescópio. Tá? Então agora vamos começar a falar sobre as três buscadoras que eu já tive, falando os prós e os contras de cada uma. A primeira que a gente vai falar justamente foi a que eu mostrei, que é o que? A Red Dot. Tá? Como o nome diz aqui, é o ponto vermelho. Como que ela funciona? Ela é a mais simples das três que eu vou falar, mas ela realmente ela é bastante eficiente. Então, não sei se vai mostrar, eu tenho aqui basicamente um plástico, não é vidro, é um plástico, e quando eu ligo ela, não sei se vai aparecer, não vai aparecer. Ele parece um pontinho de laser aqui. Deixa eu ver. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, mas não vai aparecer para você. Mas ele fica projetando um laser aqui na frente do vidro, tá? Realmente aqui na câmera dá para ver que tá um flashzinho de vermelho, mas é porque acho que não tá dando o foco correto. Então esse cara aqui, ele vai projetar justamente um laserzinho, né, um ponto vermelho aqui dentro, aonde a gente vai lá e faz toda a busca do objeto, né? Como a gente pode ver, esse cara aqui, ele não dá nenhuma ampliação, né? Então ela é muito utilizada para objetos que a gente está conseguindo ver a olho nu. Então, por exemplo, planetas, Júpiter, Saturno, que a gente consegue ver, Vênus, etc. Você vai lá, vai com o seu telescópio, vai virando, vai apontando, vai olhando para ele.
Quando o pontinho vermelho estiver ali na estrela, aí sim você pode ir olhar dentro da ocular, né? E aquele alinhamento que eu comentei um pouco antes é justamente, você tem que alinhar o pontinho vermelho justamente ali com o seu telescópio. E como fazer isso? Como eu sempre falo em vários vídeos, faça isso durante o dia. Né? Aponte para um objeto terrestre e vai fazendo todas as questões das regulagens. Quais são os prós e os contras desse cara aqui, tá? Vamos colocar assim, pró, né? Pontos positivos. Custo. Ele é o mais barato de todos. Das três que eu vou falar aqui, ela acaba sendo o melhor custo-benefício, tá? Não, melhor custo-benefício não, melhor custo, ela é a mais barata mesmo. E não é porque ela é mais barata que ela deixa de ser eficiente, tá? Ela é bem eficiente. Um outro ponto positivo, ele não faz nenhuma ampliação, mas também ele não inverte a imagem. A gente vai ver no próximo, que a luneta acaba invertendo a imagem. Esse não inverte a imagem. Então, a posição que a gente olhar vai ser a posição que vai estar o astro ali no objeto, no céu. Isso é importante justamente quando a gente quer fazer o chamado star hopping. Eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas é o que? É conseguir navegar no céu através das estrelas. Então, por exemplo, vou falar o meu caso aqui, o meu céu que é uma escala Bortle 7, eu não consigo ver, por exemplo, o aglomerado da caixinha de joias. Mas eu sei que ele está do lado do Cruzeiro do Sul. Então eu vou até a estrela Alfa da Cruzeiro do Sul. É Alfa não. Eu vou deixar aqui qual que é o nome da estrela. E dali que eu consigo encontrar por esse, aí depois eu faço o Star Hoping, né? Pela ocular. Então, os prós que eu vejo é custo e você não inverte a imagem. O que é o contra dele? Acho que tem dois contras. O primeiro é ele não dá ampliação, então se você tentar olhar objetos que você não consegue ver olhando, como eu dei o caso da caixinha de joias, por exemplo, você não vai conseguir identificar, chegar diretamente no objeto através dele. Tá? E o segundo, muitas vezes, é a posição. Como eu mostrei no início lá, né? Ele fica reto para o telescópio. E vamos supor que seu telescópio está lá um objeto mais presente, cara. Você tem que fazer ali um malabarismo ali com o corpo para conseguir chegar com o olho embaixo. Principalmente quem utiliza montagens equatorial como eu utilizo, dependendo ali do ângulo, né? A posição realmente fica bem ruim de ver. Das três que eu já usei, eu classificaria essa como a segunda melhor que eu já usei, tá? Tanto que eu ainda utilizo ela aqui no meu newtoniano que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, essa aqui é a Red Dot. A segunda, eu não tenho mais ela, mas eu vou deixar uma imagem aqui, são as lunetas, tá? São pequenas lunetas que vêm principalmente com telescópios refratores. E aqui eu quero deixar ali um disclaimer, né, sobre as lunetas. As lunetas, eles têm vários e vários modelos. Você tem modelos super simples que o pessoal fala que é quase que um lixo, é um brinquedo que não serve para nada, como você tem lunetas que funcionam muito bem. Né? Eu tive no meu primeiro telescópio um refrator apocromático da Skywatcher 90-910, acho que eu tenho a foto dele, eu até vou deixar aqui. E ele veio com uma lunetinha bacaninha até, né? E com uma qualidade ok. Porém, depois, quando eu troquei ele pelo meu newtoniano, eu senti falta de luneta, demorou para eu acostumar com a Red Dot. Eu acabei comprando uma outra luneta na época pelo AliExpress, na época que a gente não pagava tanto imposto do AliExpress. Eu comprei uma de uma qualidade muito boa e foi bem legal. Acabei vendendo ela depois, mas foi realmente eu já senti a diferença de qualidade da que veio com o telescópio para que depois eu comprei uma à parte. É, quais são as vantagens e desvantagens, né, da luneta? Acho que a principal vantagem é que ela consegue fazer uma ampliação. Então, objetos que a gente não consegue olhar, ver a olho nu, com a luneta,
com a lunetinha a gente já consegue. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Quando eu tinha o outro telescópio mesmo, eu queria observar Netuno ou Urano, acho que era Netuno, se eu não me engano. Na época eu vi que ele estava próximo a Júpiter, mas eu não conseguia ver a olho nu. E com a lunetinha ali fazendo o Star Hope ali mais simples, eu consegui encontrar ele, né? Que pela Red Dot eu não iria conseguir encontrar pela Red Dot. Então isso daí é uma vantagem muito bacana. A segunda vantagem é a posição. Você lembra que eu mostrei ali que realmente a posição é complicada? Existem algumas lunetas que ele vem até meio que com uma diagonalzinha que ajuda bastante a gente a observar, que foi justamente a que eu comprei. Que eu comprei, ela tinha uma diagonal, então para conseguir fazer a busca era muito bacana. Pontos negativos, tá? Ela inverte a imagem. Então, a luneta, quando você olhar, ele vai inverter a imagem. Como telescópios refratores no geral, eles invertem espelho, lentes, eles vão inverter a imagem. E a luneta é a mesma coisa. Então, se você quer fazer star hoping pela luneta, você tem que pôr na sua cabeça que, entre aspas, os movimentos ali vão estar invertidos. Ao invés de, se você olha ali e fala, tem que ir para a direita, na verdade, você tem que mover o seu telescópio para a esquerda, né? É um grande problema? Não é um grande problema, mas talvez seja um dos pontos negativos. E o segundo ponto negativo é justamente o que eu comecei falando, que é a quantidade de lunetas que existem. Existem lunetas de boa qualidade, mas existem lunetas que é um lixo. Então pode ser que no seu telescópio venha uma legal, como eu tive já, uma bacana, mas eu sei aí, já ouvi relatos de pessoas que vieram lunetas assim que era basicamente para jogar no lixo, tá? Então essa é a segunda opção. Classificando, eu coloquei a Red Dot como a segunda preferida. Eu vou colocar a luneta aqui como a terceira preferida. Por mais que eu falei das vantagens de ampliação, etc., eu ainda prefiro a Red Dot, ok? Vamos então no final para a terceira opção. Chegamos na terceira opção, que é justamente esse carinha aqui, a caneta laser, tá? A caneta laser, né, cara, ela talvez seja mais simples de explicar. Ela vai gerar um laser, né, dá até para ver aqui que ela liga um laser verde. Aí você tem as opções verde, vermelho e azul para comprar. E ela vai ali da potência, né, você tem que comprar, tem a potência correta para comprar. Você vai conseguir apontar ali até para o céu. Talvez eu deixe alguma imagem aqui de alguma caneta dessa em funcionamento, tá? O custo dela, da caneta em si, é baixo, mas o que é mais caro é justamente aqui esse suporte para a gente prender ela, né? Então a gente vai lá, prende ali no mini dovetail ali do telescópio, tá bom? Ela, tá? O que eu posso falar? Você também tem alguns modelos de caneta, mas o aconselhável é você tentar buscar uma caneta que seja um pouco mais grossa. Mais grosso vai ser mais fácil para você prender ele aqui e fazer os ajustes finos. Eu tenho uma outra aqui bem fininha. Essa aqui realmente parece uma caneta, né? É pequena de escrever. Essa aqui é bem mais difícil de conseguir prender ela, tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens desse cara aqui? A grande vantagem, né, é o conforto. Porque esse aqui eu não preciso, basicamente eu não preciso me dobrar, olhar em algum lugar. Simplesmente eu vou ali movimentando o telescópio, olhando para o céu, justamente onde o laser está apontando. Isso é a grande vantagem disparado. E qual que é a desvantagem, tá? Tem algumas outras vantagens, mas são menores. E a desvantagem, ela perde muito fácil o alinhamento, muito fácil. Então, nesse caso aqui, quanto mais grossa for a caneta, mais fácil vai ser você conseguir deixar ela melhor alinhada.
Por isso que, inclusive, eu comprei essa, tá? Essa aqui, além de ter ter uma bateria recarregável, essa aqui não é uma pilha pequena, mas a questão aqui de ser grosso e ter o material aqui ser um pouco mais poroso, eu consigo prender melhor na, aqui nesse suportezinho aqui, certo? Então, essa daqui realmente eu acabo que é a que eu mais utilizo, então das três, essa é a número um, principalmente por causa do conforto, ok? E o custo dela, aí, como eu disse, a caneta é bem baratinha. A caneta em si, eu comprei no Brasil, comprei no Mercado Livre, foi até mais barato, mas esse suportezinho eu acabei comprando na AliExpress, é um pouco mais barato, mas eu sei que tem na Photon Astro, tá certo? Então, esses são os três, né, que eu já usei. Lembrando, a caneta é a minha número um. Ela fica no meu telescópio de astrofotografia, no meu refrator apocromático. Em segundo, fica o meu Red Dot, que fica no meu Skywatcher, né? Refletor, que hoje eu utilizo ele basicamente mais para observação e para fotos da Lua. E a luneta fica em terceiro lugar. Eu não tenho mais ela, mas ela também é bem bacana, certo? Agora vamos falar de uma outra buscadora que é a forma que o pessoal utiliza ali para fazer Star Hope de uma forma um pouco mais profissional. Por fim, aqui onde é, astrônomos amadores, vamos dizer assim, um pouco mais avançados, utiliza, principalmente com tubos de telescópios grandes, né? Newtonianos, Dobsonianos de 200, 250, 300 milímetros de abertura, que é o chamado Teurad, tá? Ou acho que deve ser Teurad que fala, ou Teurad, deve ser mais Teurad. Vou deixar uma foto dele aqui porque eu não tenho, né? Como vocês podem ver, basicamente ele tem aqui duas partes. Você tem a sua base e você tem ali em cima, né? Onde que é justamente onde ele vai fazer a projeção, tá? É, Qual que é a questão dele, tá? Principalmente ali onde faz a projeção. Ele é como se fosse um red dot mesmo, ou seja, ele vai fazer a projeção de um ponto vermelho ali, mas mais do que isso, ele vai projetar como se fosse um alvo outras linhas vermelhas, também vou deixar mais uma imagem aqui ou aqui em algum lugar, mostrando ali como você pode justamente navegar, fazer o Star Hopping, tá? Eu nem comentei exatamente o que é o Star Hopping, mas Star Hopping é justamente a forma de navegação entre as estrelas. Ou a gente poderia falar como você vai pulando, saltando entre as estrelas, né, se for traduzir mais ao pé da letra. Ou seja, eu vou de uma estrela visível e aí eu preciso saltar para uma outra estrela baseado ali numa distância que algum software te deu. Então, o Telluride ele já consegue justamente projetar isso, né? Então, ele vai colocar o pontinho e também vai projetar as miras. E o mais legal, que eu acho mais interessante, que alguns softwares, né, de catálogo de estrelas já tem o próprio Telluride ali configurado. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, uma tela do Stellarium, só para vocês olharem. Eu vou olhar aqui no computador. Eu ligo a opção Telluride no Stellarium e ele já mostra justamente essas miras, que os círculos vermelhos são justamente a mira do Telluride. E olha que interessante, vamos supor que que o exemplo que eu dei lá buscando a caixinha de joias, que eu não consigo ver ela a olho nu. Mas eu consigo ver a estrela brilhante dentro da constelação do Cruzeiro do Sul da Mimosa. Então eu vou com o Telluride até a Mimosa, onde eu consigo ver a Mimosa. Ele faz a projeção da linha e já mostra. Olha, para você a Cruzeiro do Sul, ela está na segunda linha. Então mova o seu telescópio até a segunda linha, porque você vai chegar nela, certo? Se eu quisesse fazer mais, eu posso chegar até a segunda linha, depois eu posso fazer outras projeções, e aí faz o que a gente chama justamente de Star Hopping, que é ficar pulando entre as estrelas, certo? Então esse é o Telluride. Ele realmente ele custa muito mais caro do que todos
que eu mostrei aqui, mas realmente ele é um cara muito mais avançado, tá? Trouxe essa opção aqui, claro que o vídeo é para telescópios para iniciantes, mas é bom vocês saberem que vocês têm essa opção também. Tá certo, gente? Bom, isso era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, tá? Se vocês gostaram, deixa o like. Se não tiver sido inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente está chegando numa marca interessante de 1000 inscritos. Chegando, eu vou fazer um vídeo especial, porque eu nunca esperava chegar nessa marca. E qualquer dúvida, comentário, se você tem uma experiência diferente da minha, deixa aí no canal, nos comentários do canal. Tá certo? Espero que tenham gostado e Clear Skies.